As minhas melhores ideias surgiram nos momentos mais inesperados, como na hora de tomar banho, voltando da academia ou até mesmo dormindo, algo que é totalmente inesperado. Eu sou a Thaís Fadiga, mais conhecida como social media criadora de conteúdo, e a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é: como ter criatividade para criar tanto conteúdo? Porque para quem não tá acostumado, mesmo que você queira fazer 3 posts na semana, vai parecer um fluxo grande. Por quê? Provavelmente quando você pensa na palavra criar, a primeira coisa que você vai fazer é criar algo totalmente do zero. Qual é a ideia que eu posso trazer para o mundo que ninguém nunca viu? E aí tá o primeiro erro. Você não vai criar a roda. Você vai pegar algo que já existe, modelar, colocar suas ideias, suas referências e aí sim criar um conteúdo para as redes sociais. No vídeo de hoje eu vou te contar como ser uma pessoa mais criativa. Na verdade, sendo bem sincera, eu sempre pensei que eu nunca conseguiria ensinar isso, porque desde criança eu sempre fui conhecida como criativa. Primeiro porque meu estilo era esquisito. Quando eu era mais nova, as pessoas achavam muito estranho como eu usava meu cabelo, como eu não combinava as roupas, como eu não gostava de muita tendência, eu mesma ia lá e criava algo diferente. Quando eu fui ficando mais velha, isso se tornou uma característica marcante da minha personalidade. Aí sim eu consegui usar isso com mais intenção. E o meu computador começou a ouvir aqui. Então eu comecei a usar de maneira intencional mesmo. Já que eu tenho isso e eu acho que é inerente, então por que não fazer com que as pessoas lembrem de mim como alguém criativa? Justamente por isso que eu imaginava que era algo que eu não conseguiria ensinar. Porque eu pensava, eu já nasci assim. Mas isso é uma grande mentira. Eu fui obrigada a ser criativa desde criança porque eu tive uma criação muito rígida. E eu acho que se você tem por volta de 27 até uns 35 anos e você tá vendo esse vídeo, provavelmente a sua criação também foi mais rígida, porque era algo muito comum lá na década de 90. Então, para eu lidar com essa rigidez da minha família, com pais separados, que eu sei que também é algo muito comum, né? Não sou alecrim dourado, a maioria das pessoas tem pais separados e foram criados por avós. Eu precisei ser criativa para não lidar com a realidade que eu vivia, porque se eu enxergasse tudo aquilo seria meio que insuportável. Mas isso eu só descobri fazendo psicanálise. Foi libertador, porque aí eu entendi que além de ser criativa e ter uma personalidade diferente, eu poderia sim empacotar tudo isso em um método ou em vídeos ou escrevendo alguma coisa para ensinar as pessoas que têm mais dificuldade em enxergar a vida um pouquinho diferente, em trazer suas ideias para o mundo usando a sua própria personalidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para se sentir mais criativa ou trazer isso para suas ideias é entender que tudo é referência. Onde você busca suas referências? Então, essa é a pergunta que você precisa se fazer. Se você quer criar conteúdo para a internet e a sua única referência é a aba do Reels ou o vídeo do YouTube, você vai criar algo muito parecido com o das pessoas. E isso vai tornar você mais um. E é por isso que eu acredito que a criatividade vai te destacar dentro do digital, ou mesmo se você estiver no mercado tradicional, que não é no online, isso pode te fazer ter um certo destaque. Por quê? Porque é diferente e as pessoas gostam do que é diferente, porque isso gera curiosidade. Mas então, onde que eu vou consumir essas referências? Em livros, em filmes, indo ao cinema. Aí está, eu não quero fazer tudo isso, ou eu não tenho dinheiro. Se você sentar para tomar um cafezinho, se você for numa praça, se você não quer tomar café, eu não gosto de café, e ficar meia hora sentada e romantizando aquela cena, prestando atenção em tudo que está acontecendo, isso já é uma referência. Ou seja, não é só, claro, isso parece simples, mas o que eu quero dizer é que a forma como você enxerga o mundo é o que vai te diferenciar dentro de qualquer projeto que você vá fazer, seja ele na rede social ou fora. Então, tudo, absolutamente tudo que você fizer a partir de hoje, você vai olhar com esse olhar mais crítico de como isso seria uma narrativa. Como isso vai enriquecer o meu repertório. Alguém, quando vai perguntar quem é você, como que você responde isso?
com base nas suas vivências. Então sim, você precisa buscar fora. Justamente por isso que eu pensei, quais são as ferramentas que eu posso apresentar para as pessoas para que elas possam se desenvolver sozinhas. E essa foi uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça. Eu sei que os meus referenciais são muito diferentes. Então, quando eu não tô fazendo nada, muitas vezes eu tô desenhando ou eu tô pintando uma tela. E eu não me prendo a desenhar uma coisa bonita, porque não necessariamente a sua criatividade, o que você tá fazendo, precisa ser bonito, mas precisa representar algo. Como você cuida das suas referências é como isso vai ser transformado em criatividade. A segunda coisa que você tem que fazer é criar métodos. Se você sente que você não é uma pessoa naturalmente criativa, depois de você fazer esse exercício, você precisa sentar e escrever e organizar suas ideias, porque senão vai ficar tudo perdido, não vai entender como utilizar isso de maneira estratégica para você mesmo. Então você precisa começar a pensar em blocos. Por que isso me chamou a atenção? Por que isso me gerou alguma emoção? Quando você cria algo, dificilmente você cria só pra você. Algumas vezes a gente acaba fazendo isso, mas isso seria mais pra ter repertório. Mas quando você vai trazer alguma coisa pro mundo, você quer comunicar pra alguém. Então, qual é a emoção que aquilo te gerou? Porque provavelmente é a emoção que você vai tentar passar pra outra pessoa. Já no terceiro bloco, você precisa pensar maneiras de fazer com que as pessoas entendam o que você tá falando. Parece simples, mas se eu falar pra você assim, por exemplo, imagina aí uma caneta vermelha. Provavelmente você tá imaginando uma caneta vermelha totalmente diferente da que eu tô imaginando. Então a gente precisa pensar formas de fazer com que a pessoa pense exatamente na caneta vermelha que você tá pensando. É a forma como você vai construir a narrativa. Então, isso vai te ajudar a organizar as ideias. Tá, mas como eu trago isso pra criação de conteúdo aqui na internet? Como eu consigo me diferenciar usando a criatividade? Que foi o que aconteceu comigo. Naturalmente, as pessoas agregam a criatividade a imagens diferentes. Então, aqui na rede social, a gente tá recebendo imagem a todo momento. Porque as pessoas sempre acham que eu era mais criativa, porque eu sempre estava com roupas coloridas, eu sempre estava em cenários diferentes. Eu jogava o meu cabelo bem jogadão assim pro lado. Quem me conhece há mais tempo vai lembrar disso. Primeira coisa, imagem. Se você passa uma imagem muito certinha, muito alinhada, isso vai passar mais seriedade. Você trazer essa leveza para sua identidade visual vai fazer com que as pessoas batam o olho e já pensem, essa pessoa pode ter um pensamento diferente do meu. Talvez consiga agregar no que eu quero aprender. Então não tem como a gente falar sobre isso, pelo menos aqui dentro da rede social, sem falar da imagem que você vai transmitir. Eu tenho 100% de certeza que a maioria das pessoas começaram a me seguir e me achavam criativa muito mais pela minha imagem do que pelo meu conteúdo. Mas, mesmo assim, eu sempre procurei trazer formas diferentes de comunicar o que eu queria comunicar. Mas como que são essas formas diferentes? Quando eu trazia uma visão de mundo minha, que foi o que eu ensinei lá na parte 1 pra vocês, e traduzia em formato de conteúdo. Só que eu não criava o conteúdo do zero. Eu já pegava algo que existia e estava dando certo na rede social e apenas colocava a minha personalidade, as cores que eu queria, colocava letras bem grandonas, então isso já comunicava algo. Então sempre pense, como é que eu posso deixar isso mais o meu estilo possível, mas dentro de um formato que funciona? Acredito que um erro muito comum que eu vejo é que as pessoas acham que ser criativa é ser muito diferentão. E na verdade não é, você não precisa ser diferentão. Só usar a sua personalidade pra ter um conteúdo diferenciado, mas não necessariamente fazer aquela coisa totalmente fora da caixa. Claro que se você quiser fazer, muitas vezes eu faço também, só que não é toda hora que você tá com tempo, energia pra fazer uma coisa super diferente e uma narrativa. Às vezes um básico bem feito com um toque seu vai ficar perfeito e já vai passar essa sensação para sua audiência. Para fechar esse vídeo, outra coisa que é muito importante para você ser mais criativo é experimentar coisas novas. Sempre vou em restaurantes legais com meu namorado, eu compartilho isso na rede social, isso inclusive faz parte do meu branding. E quando você é apresentado a um aroma, um gosto diferente, o seu cérebro funciona diferente. Então não sou eu que tô dizendo, só eu que tô dizendo. Tem estudos que comprovam isso.
que quando você tem contato com algo novo que você nunca viu, o seu cérebro, alguma parte dele, eu não vou saber explicar 100%, mas ele funciona diferente. Essas referências, além de tudo que a gente já conhece, dos lugares que a gente ama frequentar, é importante que você faça coisas novas, experimente coisas novas. Isso vai fazer com que a sua criatividade esteja o tempo todo trabalhando a seu favor. Não diminua essas atividades achando que isso, só porque não te dá um resultado, às vezes em números ou imediato, que não tá fazendo diferença. Porque tá sim, porque a hora que você sentar para fazer um brainstorming, para construir um storytelling, essas atividades que você fez, que você investiu o seu tempo e energia, vão voltar em formato de conteúdo. E você acredita que consegue trabalhar mais a sua criatividade para trazer bons conteúdos para a rede social?